Começo essa semana agradecendo a todos que têm assistido aos vídeos, prestigiado, deixado seus comentários. Entre eles, o Giovanni deixou aqui um pedido para que eu gravasse um vídeo explicando o que realmente é hibridação e o que é realmente caráter aromático. Então vamos lá, Giovanni, em duas partes no vídeo de hoje. Hibridação. Amanhã, caráter aromático. Hibridação é um conceito que surgiu depois que a mecânica quântica foi aplicada para explicar as ligações químicas. A mecânica quântica ela surgiu por volta da década de 1920, mas todo aquele período do final do século XIX até a década de 1920 marcou uma revolução no pensamento científico, em especial da física. A mecânica quântica ela teve dois marcos iniciais, uma formulação por meio de uma equação que é atribuída a Erwin Schrödinger, que aqui no Brasil a gente fala Schrödinger, e há uma outra formulação matricial que se deveu a Paul Dirac. A equação de Schrödinger, uma dessas formulações, ela tem uma carinha muito simples, muito simpática, né? Mas realmente entender a fundo o que isso aqui significa é bem elaborado. Só para dar uma noção bem rápida para poder chegar em hibridação. O que essa equação está dizendo é o seguinte, aqui nós temos um operador hermitiano. Isto é, um conjunto de instruções matemáticas para operar sobre uma função. Psi representa uma função de três coordenadas, x, y, z, e do tempo. E isso é igual a um número vezes a própria função. Em outras palavras, essa equação é uma equação que na faculdade você vai aprender que ela se chama equação diferencial. O que é uma equação diferencial? Quando a gente resolve essa equação, a gente não está em busca de um número ou de um conjunto de números que satisfaçam a igualdade. Resolver uma equação diferencial é descobrir uma ou mais funções que satisfaçam a igualdade. Então aqui eu tenho uma função e sobre ela são aplicadas instruções e isso tem que dar igual a um número vezes a própria função. Esse número é compreendido nesse contexto como a energia desse estado quântico ao qual se aplicou a equação de Schrödinger. No caso do átomo de hidrogênio, né, aplicar essa equação, isto é, determinar qual é essa resposta que é chamada de função de onda, ganha essa cara. Aqui você tem a equação de Schrödinger aplicada ao átomo de hidrogênio. Esse conjunto de instruções aqui, obviamente eu não tenho aqui a pretensão de entrar em detalhes sobre o que ele significa, mas esse conjunto de instruções corresponde à energia cinética do elétron. E esse conjunto de instruções corresponde à energia potencial do sistema formado pelo núcleo e pelo elétron. Esse é um conjunto de instruções aplicado à função que deve dar igual a um valor de energia vezes a função. Quando se aplica essa equação considerando que o elétron é uma onda estacionária tridimensional, quer dizer, como, por exemplo, uma onda estacionária numa corda de violão ou no tubo sonoro, nós temos uma onda e a equação matemática que descreve essa onda é psi. Quando se faz essa resolução para o átomo de hidrogênio, convém, em vez de usar as três coordenadas cartesianas, x, y, z, usar aquilo que em matemática se chama coordenadas esféricas, onde se usa a distância do elétron ao núcleo, que está aqui no centro do referencial, e dois ângulos aqui mostrados, o θ e o φ. A resolução conduz a uma série de respostas. Cada uma dessas funções, daquelas três variáveis da tela anterior, são o que nós chamamos de orbitais atômicos do hidrogênio. E existem vários outros. A cada um desses orbitais corresponde um valor de E, a energia. A partir dessas funções, hoje com computadores é muito simples fazer isso, se programa um conjunto de instruções para usar essas equações e traçar superfícies dentro das quais é elevada a probabilidade de encontrar aquele elétron que está naquele orbital. Por exemplo, 90% ou 95% de probabilidade. E aí nós temos esses vários formatos diferentes de orbitais que surgem justamente dessa resolução da equação de Schrödinger. Durante essa resolução surgem
números que descrevem, esses números são chamados números quânticos, que estão associados às diferentes resoluções. Bom, para tudo, como eu disse, eu não tenho a pretensão de explicar os detalhes, mas o que interessa é o seguinte: a partir disso, foi possível a alguns cientistas, entre eles Linus Pauling, ou Linus Pauling, como queira, propor uma das teorias da ligação covalente, chamada teoria da ligação de valência. Existem teorias mais modernas que estão calcadas no que a gente chama de teoria dos orbitais moleculares. Mas a teoria da ligação de valência, ela resolve uma série de situações e hibridação está ligado à ideia dessa hibridação. A título de exemplo, eu vou escolher o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio e o cloro para poder dar uma explicadinha nisso daí. Aqui eu tenho a distribuição eletrônica do hidrogênio, que mostra que ele tem um orbital semi-preenchido, isso é com um elétron só. A distribuição do nitrogênio, neutro com seus 7 elétrons, que mostra que o nitrogênio tem 3 orbitais semi-preenchidos. A do oxigênio com 2 orbitais semi-preenchidos e a do cloro com 1 orbital semi-preenchido. Isso explicaria a ligação que o hidrogênio pode fazer, as 3 ligações do nitrogênio, as 2 do oxigênio e uma do cloro. Evidente que essa teoria ela pode ser alvo de muitas críticas. Por exemplo, nós sabemos que o nitrogênio, em várias situações, faz 4 ligações. Amônio, ácido nítrico. Mas como uma primeira ideia, orbitais semipreenchidos estariam envolvidos em ligações, porque esses orbitais, ao se sobreporem, criariam uma nova região de alta densidade eletrônica que nós podemos chamar de orbital molecular, a região de alta probabilidade de encontrar os elétrons da ligação. Então ainda não cheguei na hibridação, mas só para mostrar essa ideia, aqui eu tenho a esquematização de um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro isolados. Esses elétrons não foram, o orbital não foi representado. Aqui eu tenho a representação de um orbital preenchido, um orbital preenchido e um orbital semi-preenchido. Esse orbital semi-preenchido com esse orbital semi-preenchido, na formação da molécula de HCl, dariam origem a um novo orbital molecular que aqui está representado em vermelho. Esse orbital está ao longo desse eixo e é chamado de orbital sigma. Ele corresponde àquilo que nós chamamos de ligação sigma, que é aquela que tem um orbital ao longo do eixo que passa pelo núcleo dos 2 átomos unidos. E assim nós podemos dar outros exemplos, como a molécula de cloro, onde esse orbital P semipreenchido e esse orbital P semipreenchido, eles participam da ligação. E os orbitais atômicos preenchidos, eles não participam desse processo e permanecem aqui no desenho como estavam originalmente, e os orbitais S sequer foram representados. Aqui eu tenho a molécula de O2, onde nós temos uma novidade. Os orbitais representados em vermelho estabelecem uma ligação sigma e os orbitais semipreenchidos representados em verde participam da segunda ligação, que forma um orbital molecular constituído de 2 lóbulos, ou lobos, como queira. Uma parte em cima, uma parte embaixo, e esses 2 lobos constituem um único orbital que nós chamamos de π. E essa ligação é chamada de π porque o orbital que contém alta probabilidade de encontrar esses elétrons não está ao longo deste eixo que passa pelos núcleos, mas sim acima e abaixo de um plano que passa por esses 2 núcleos. Assim, também nós podemos pegar a molécula de N2, que tem nos átomos 3 orbitais semi-preenchidos, e na formação da molécula de N2 nós temos a ligação sigma, uma ligação π e uma outra ligação π. Note que isso que está em azul representa um lóbulo à frente do plano da tela e um orbital π atrás do plano da tela. Então, das 3 ligações, uma é sigma e 2 são π. O resumo dessa conversa é que, quando, nessa teoria da ligação de valência, 2 átomos estabelecem ligação covalente, se for uma ligação, ela é sigma e o orbital está ao longo do eixo. Se for uma segunda ligação ou uma terceira ligação, ela é π e o orbital π está fora
do eixo, ele não está espetado nesse eixo que passa pelos dois núcleos. Aqui só para mostrar, nós temos a molécula de água, átomos separados, e a molécula de água, onde esse orbital com esse orbital estabeleceram uma ligação sigma, e esse orbital semipreenchido com esse orbital semipreenchido estabeleceram outra ligação sigma. Então aqui está o núcleo do oxigênio, o núcleo do hidrogênio, o núcleo do hidrogênio. E antes de ir para a hibridação propriamente dita, porque não chegamos lá ainda, nós temos aqui a molécula de amônia esquematizada, átomos separados, nitrogênio, hidrogênio, 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 e aqui nós temos o estabelecimento de uma ligação sigma, uma ligação sigma, uma ligação sigma, as três ligações na molécula de amônia NH3. Bom, seguindo a ideia que eu apresentei, o carbono deveria fazer duas ligações, porque ele tem dois orbitais semipreenchidos. No entanto, os dados eram abundantes nessa época, estou falando da década de 20, década de 30 do século passado, de que o carbono fazia 4 ligações e em algumas moléculas como o metano elas são equivalentes entre si. Uma ideia foi pensar numa situação quântica em que esse elétron teria sido promovido a isso aqui, o que permitiria pensar na possibilidade de 4 ligações. No entanto, isso ainda não resolve o problema das ligações do carbono, porque, por exemplo, esses 4 orbitais, aqui desenhados separadamente, tá? Aqui esse orbital deveria estar desenhado aqui, esses 4 orbitais não são equivalentes. E como explicar as ligações equivalentes na molécula do metano, CH4? Aí entra em cena a ideia da hibridação, ou hibridização. Linus Pauling e outros pensaram na seguinte ideia. Eles pegaram aquelas fórmulas, aquelas equações de onda que eu mostrei, para o 2s, o 2p, o 2p e o 2p. E manipularam algebricamente essas 4 respostas da equação de Schrödinger, 2s, 2p no eixo x, 2p no eixo y, 2p no eixo z. E essa manipulação matemática, partindo desse conjunto de 4 soluções da equação de Schrödinger, conduziu a um novo conjunto de 4 soluções matemáticas que representam 4 orbitais equivalentes entre si. Em outras palavras, é como se os 4 orbitais fossem, só para fazer uma analogia didática, feitos de massinha de modelar. Essa massinha de modelar de todos foi misturada e usada para fazer 4 novos orbitais, que nós chamamos de orbitais híbridos sp3. Porque derivaram de uma manipulação algébrica feita com a equação que descreve um orbital S e 3 orbitais P. Note que 1 mais 3, 4, essa soma dos sobrescritos, subentende-se 1 aqui, dá o número total de orbitais híbridos que eu tenho. Que no caso estão direcionados do centro de um tetraedro regular, né, para os vértices desse tetraedro. Há também a hibridação que nós chamamos de sp2, onde 3 desses orbitais são hibridizados, um s e 2 p's, formando 3 orbitais híbridos que estão direcionados do centro de um triângulo equilátero para seus vértices. Então, esse eixo e esse eixo estão num plano perpendicular à tela. E isso que está em verde é chamado de orbital P puro, aquele que não foi hibridizado. Qual seria a utilidade matemática dessa hibridação na descrição mecânico-quântica de uma molécula? Seria para uma situação em que o carbono precisa fazer 3 ligações sigma e uma pi. Para fazer a ligação pi, ele vai usar o orbital P puro. E para as ligações sigma, os orbitais híbridos. No caso do sp, um procedimento matemático envolvendo um orbital s e um orbital p, que forma 2 novos orbitais híbridos, caricaturalmente desenhados aqui, e 2 orbitais p puros que ficam reservados para o estabelecimento de ligações π. Então agora nós podemos usar esse modelo para explicar situações de ligação do carbono. Então, por exemplo, aqui nesse modelo que eu fiz do metano, ele ressalta claramente as 4 ligações dispostas numa geometria tetraédrica e que são equivalentes entre si, quer dizer, tem mesma distância, mesma energia de ligação, quer dizer, a energia necessária para sua quebra e assim por diante. Então, o metano ele pode ser descrito assim.
Considerando um carbono hibridizado sp3, cada orbital híbrido é usado para estabelecer uma ligação sigma com um hidrogênio. Então nós vamos ter 4 ligações sigma na molécula do metano. Então esse procedimento de considerar novas soluções matemáticas partindo de soluções que eram soluções da equação de Schrödinger, mas não estavam de acordo com a descrição da realidade, por exemplo, molécula tetraédrica com 4 ligações equivalentes. Essa descrição passou a ser considerada como um modelo útil, bastante útil, principalmente na química orgânica. Vamos considerar agora uma situação em que, em vez do carbono fazer 4 ligações simples, e portanto 4 ligações sigma, imagine que ele estabeleça uma dupla. Então é o caso do metanal, ou formaldeído. O átomo de carbono estabelece uma dupla com oxigênio e 2 ligações simples com 2 hidrogênios, e essa é uma molécula que a investigação experimental revela que ela é trigonal plana, essa é a geometria dela. Ora, temos aqui uma sigma, outra sigma, e a outra aqui é π. Quando você representa uma dupla, não importa qual é a sigma, qual é a π, ali na representação, tanto faz. O modelo que nós usamos aqui é um modelo de um carbono híbrido sp2, onde os 3 orbitais híbridos sp2 são usados para estabelecer sigma com hidrogênio, sigma com hidrogênio, sigma com oxigênio. E o orbital p puro, que é reservado, que fica à parte no processo de hibridação, esse orbital p puro estabelece a ligação π com o átomo de oxigênio. Então aqui teremos ligação sigma, ligação sigma, ligação sigma e ligação π com o seu orbital molecular π com 2 lóbulos, um no caso acima e outro abaixo de um plano perpendicular à tela que passa pelos 2 núcleos. E se o carbono estabeleceu uma tripla, que é o caso do HCN? Então, nesse caso, nós temos uma molécula linear com uma sigma aqui entre o hidrogênio e o carbono e uma tripla aqui com o nitrogênio, uma delas é sigma e as outras 2 são π. Nesse caso, usamos um modelo que nós chamamos de SP, onde um orbital híbrido e outro orbital híbrido são usados para estabelecer ligações sigma, hidrogênio, núcleo do carbono, núcleo do nitrogênio. Aqui eu tenho uma sigma entre H e carbono, aqui a sigma entre carbono e nitrogênio, e temos também o estabelecimento, usando os 2 orbitais p puros, o azul vai estabelecer uma π, o azul estabelece uma π, e o verde estabelece a outra π. Então nós temos aqui uma π representada pelo orbital em verde e uma outra π representada pelo orbital em azul. E um último caso, quando o carbono faz 2 duplas ligações, é o caso do CO2, você vai ter sigma π, um carbono também com geometria linear. Também usamos nesse caso o modelo da hibridação sp. A hibridação sp deixa 2 orbitais p puros para que o carbono possa estabelecer uma π com esse oxigênio, usando o azul, nesse desenho, e uma π com aquele oxigênio, usando o orbital desenhado em verde. Então aqui nós temos o núcleo do carbono, núcleo dos oxigênios, e na molécula de CO2, então nós temos sigma π, sigma π. Aqui está aquela tabela famosa que você já deve ter visto em alguns lugares, que relaciona as ligações do carbono com a respectiva hibridação, com a geometria molecular e com o ângulo entre as ligações. Mas é importante então ressaltar que esse modelo da hibridação, ele não é criado exclusivamente para o carbono. Você pode aplicá-lo a muitas outras situações. Então, por exemplo, se eu penso no metano, com o carbono fazendo 4 ligações sigma, ele tem que ser sp3. Note que o orbital híbrido, ele é usado, por tudo que eu falei até aqui, para fazer as ligações sigma. Mas, na verdade, ele também serve para uma outra coisa, para acomodar pares de elétrons não ligantes. Então, o total de orbitais híbridos é igual ao total de ligações sigma mais os pares não ligantes do átomo central, aquele átomo onde a gente foca a nossa atenção para dizer qual é a hibridação dele e, consequentemente, a geometria da molécula. Então, aqui eu tenho um carbono sp3 que tem 4 orbitais híbridos usados para fazer as ligações sigma. Agora, pense na amônia. A amônia é uma molécula piramidal. O nitrogênio faz 3 ligações sigma com os 3 Hs
e tem um par não ligante. Então esse nitrogênio também é sp3, porque com os 4 orbitais híbridos, ele consegue estabelecer 3 ligações sigma e acomodar um par não ligante. Para que o orbital híbrido não é usado? Para fazer ligação π. Mas para fazer sigma e acomodar par não ligante, o orbital híbrido. Veja o caso da água. Nós podemos aplicar um modelo de hibridação no oxigênio. Ele faz 2 sigma e tem 2 pares não ligantes. Então ele também tem que ser sp3, tendo 4 orbitais híbridos para acomodar os 2 pares e fazer as 2 ligações sigma. E assim por diante. Veja o caso, por exemplo, da molécula de Bf3, onde o boro faz 3 ligações sigma e não tem nenhum par não ligante. Ele precisa 3 orbitais híbridos, portanto esse boro é um sp2. 3 orbitais híbridos, um para cada sigma. Ainda nesse modelo do sp2, nós podemos pensar, por exemplo, no SO2, no ozônio, em algumas outras moléculas onde nós temos um átomo ligado a 2, por exemplo, enxofre ligado a 2 oxigênios, com cada oxigênio ele faz uma sigma, tá? Ainda que possa fazer dupla para lá, dupla para cá usando orbital P, mas o que interessa é uma sigma, outra sigma, e acomoda um par não ligante, portanto esse enxofre é sp2. Agora note que quando nós vamos falar da geometria, a geometria não é necessariamente a geometria dos orbitais. Por exemplo, aqui nós temos orbitais no arranjo trigonal plano e a molécula é trigonal plana. Aqui nós temos orbitais no arranjo trigonal plano, mas nós dizemos que a molécula ela é angular porque na hora que você vai falar da geometria, você não considera o par de elétrons não ligante, o par não compartilhado, como um átomo. Ele é simplesmente uma nuvem eletrônica aqui com par de elétrons. Então, só se considera para dar geometria os núcleos dos átomos. Aqui são 3 átomos, essa molécula é angular. Essa pergunta foi feita a partir do vídeo em que eu discuti isso aqui. Perceba, esse nitrogênio faz 3 sigma, H com carbono e tem um par não ligante, portanto ele tem que ser sp3. Esse nitrogênio também faz 3 sigma e tem um par não ligante, então ele tem que ser sp3. E na piridina, o que acontece é que esse nitrogênio faz uma sigma, outra sigma, tem um par não ligante. Essa aqui é π. Então, 2 sigma mais um par não ligante, ele tem que ter 3 orbitais híbridos. Portanto, esse nitrogênio é sp2. E a π é feita usando o orbital P dele. Eu deixo para você, então, as seguintes perguntas para você quebrar a cabeça um pouquinho sobre isso. Qual é a hibridação do oxigênio no peróxido de hidrogênio, do nitrogênio na hidrazina, a do nitrogênio no N2H2, note que aqui você vai ter uma dupla entre os nitrogênios. Qual é a hibridação do fósforo na fosfina, do nitrogênio no ácido nítrico, do enxofre no ácido sulfúrico e do fósforo no ácido fosfórico. Hoje foi um pouquinho longo o vídeo, mas acho que é por uma boa causa para dar uma noção. Na verdade, tem muita coisa que a gente pode aprofundar sobre isso, por exemplo, tem outras hibridações como sp3d, sp3d2, sp2d, então são algumas outras hibridações um pouco mais complexas que também estão relacionadas a moléculas e outras espécies químicas que caem eventualmente no ITA e no IME. Mas como uma visão geral, partindo do carbono e de alguns casos aparentados, o vídeo conseguiu tratá-los, eu acho que todos aí para você ter uma noção geral. Beleza? Então no vídeo de amanhã eu explico o que é o caráter aromático usando algumas das ideias que a gente discutiu hoje. Até lá!